Dom Casmurro, comentário número 2, a história da Lucrécia. O que eu vou falar, a Lucrécia, está no capítulo 37 do Dom Casmurro, mas é claro, é uma digressão, né? Então você pode ver esse vídeo separadamente, ou se você quiser, você não precisa assistir esse vídeo para avançar na leitura do Dom Casmurro. Então vamos lá. Quem que foi a Lucrécia, né? Que o Dom Casmurro, que o narrador menciona para dizer que o Bentinho ainda não conhecia nem essa malícia dos garotos e nem a ideia do estupro, né, de forçar uma menina a fazer alguma coisa. Como ele estava meio forçando a Capitu a beijar, estava segurando ali as mãos dela, né? Bom, primeiro de tudo, quem escreveu a história da Lucrécia foi um historiador romano chamado Tito Livio, extremamente importante para a história romana. Muito lido, muito lido. Antes dessa reestruturação, né, hoje em dia a gente meio que abandona os clássicos, assim, dificilmente a escola vai pedir, aqui no Brasil, a escola vai pedir que a gente leia um Homero da vida, um Virgílio, né, estudar a história romana, principalmente história. A gente olha pra... olha o tipo que esse cara contou a história, ele é ingênuo contando a história, ele acredita que existiram super-heróis, então a gente tem essa visão mais científica e mais cética em relação à história. Então um cara como o Tito Livio, que escreve sobre a história heróica do Império Romano, pra gente tá abandonado há muito tempo. Mas, por exemplo, no tempo do Machado de Assis, você quer ter alta cultura, você tem que estudar os romanos e os gregos, né? É impossível você pensar que você vai ter alta cultura se você simplesmente estuda aí alguns escritores que estão escrevendo agora e uns caras que escreveram há 20 anos atrás, e aí você simplesmente abandona 2000 anos de literatura. Isso não acontece no tempo do Machado de Assis. É uma inovação relativamente recente que nós tivemos nessa nossa concepção de que não é importante, os clássicos não são importantes, né? Machado de Assis provavelmente falaria algo como você quer ser escritor, ou como você quer falar sobre alta cultura se você pensa que a cultura começou há 50, 60 anos atrás, né? Então eu tenho certeza absoluta que Machado de Assis leu muito Tito Livio, assim como leu muito Homero, Virgílio, todos esses caras. Esse Tito Livio escreveu 142 livros sobre a história de Roma. Se eu não me engano, o escopo desses livros começa lá na fundação de Roma até o século I, talvez, né? Desses 142 livros, novamente, se eu não estou enganado, sobreviveram lá 35, 36 livros, algo desse modo. Ainda dá para ler Tito Livio até hoje, se você se interessar. Eu acho mais difícil achar edições em português. Aí quando você acha, é considerado raridade, porque não há novas impressões, né? Mas a Penguin lançou lá 4 volumes do Tito Livio, que cobre todas as obras que sobreviveram dele, em inglês, e cada um tem lá 600, 700 páginas. Claro, não precisa ler tudo, uma coisa super interessante. Eu quero fazer isso, se eu conseguir multiplicar o tempo, as horas do meu dia por 5. Bom, então, dentro do Tito Livio tem lá a história da Lucrécia. A história da Lucrécia é interessante. Um grupo de soldados, eles estavam fazendo a ronda deles, como é que chama isso? Durante a guerra eles estavam lá vigiando, né? E aí surgiu a discussão nesse grupo de soldados, quem que tinha a melhor mulher, né? E aí fica lá, não, minha mulher é melhor, minha mulher é melhor que a tua, etc. Lembre-se que para um romano a virtude da mulher é extremamente importante, né? Então eles começaram a dizer que... cada um começou a dizer que tinha a mulher mais virtuosa que a do outro, né? E aí
O que eles fizeram? Eles falaram assim, então, é fácil, vamos tirar a prova real. A gente sai daqui, estavam no meio da noite, lembra, estavam fazendo a guarda, né? Então eles saem no meio da noite, vamos visitar as nossas mulheres e vamos ver o que elas estão fazendo. E a gente vai acabar vendo qual que é a melhor mulher. Então eles foram lá, visitaram cada uma das mulheres dos soldados e todas elas, menos uma, estavam em festas, enquanto o marido estava lá trabalhando no serviço militar, né? Menos a esposa de Lúcio Tarquínio, né? O nome dele é Lúcio Tarquínio Colatino, que estava no tear. Ela estava lá fazendo roupa, estava tecendo, né? Roupa ou um tecido lá qualquer, com as escravas dela lá, extremamente bem comportada. Todo mundo olhou e falou, nossa, realmente você tem a melhor mulher. Aí o marido foi lá e conversou com ela, ela recebeu todos os soldados, fez um banquete para eles, né, para mostrar que ela é ainda mais uma mulher mais dedicada que simplesmente a mulher que está em casa. Ela consegue receber os convidados, é extremamente generosa com os convidados. Beleza, então todo mundo vai para casa, convencidos que a Lucrécia é a mulher mais virtuosa que eles conhecem ali. Só que aí tem um problema. Entre aquelas pessoas que estavam de serviço estava o filho do rei, que naquele tempo o Império Romano ainda era um reino, né? Então a história de Roma, basicamente, simplificando muito, então a gente tem Roma como um reino, depois a República é fundada, né? E depois aparece Júlio César e a gente começa com os imperadores, né? Os imperadores romanos, depois desse grande período de república, em grande período, né, que a gente tem o Senado, a gente tem, por exemplo, o Triunvirato, que era como se fosse 3 presidentes que governavam junto com o Senado e assim por diante, né? Então a gente está na primeira fase ainda do Império de Roma, né? Não vamos chamar de Império ainda, na primeira fase de Roma, quando Roma era reino. Então, entre os soldados estava esse filho do rei chamado, deixa eu ver, Tarquínio, né? Ele tem Tarquínio soberbo, né? Aí o Tarquínio falou, poxa, ela é boa mesmo. O que ele decidiu? Claro, vou voltar lá um outro dia e vou, né, fazer sexo com essa mulher, né? Afinal, ela é muito virtuosa e quem não tem fetiche por uma mulher super virtuosa, né? Então ele voltou lá. Só que, é claro, ela é uma mulher virtuosa. O que ela fez? Ela negou. E ela continua negando e resistindo e resistindo. E ele viu que ele não ia conseguir fazer a coisa ali, né? Aí o que ele falou assim? Ele falou assim, olha, ou você cede, ou eu vou matar você e o teu escravo. E aí ela ficou com muito medo. Por que ela ficou com muito medo? Ela não ficou com medo de perder a vida. Ela ficou com medo da história que ele falou que ia contar. Ele falou que ao matá-la e o escravo, ele iria contar que ele encontrou os dois juntos na cama. E um romano mais ou menos tem o direito de matar a mulher se ela está fazendo uma torpeza dessa, né? E aí ele vendeu a história, ele é o filho do rei, lembre-se. Esse seria o trabalho para o marido dela fazer, geralmente era o marido que tinha que matar a mulher nesses casos, mas não, ele poderia fazer, ele é o filho do rei. Ele ia falar, olha, eu fui visitar, essa história que ele contou para ela na hora lá de estuprá-la. Olha, eu vou falar pro teu marido que eu fui te visitar. Eu fui visitar ele, na verdade, ele não estava em casa, eu cheguei aqui, vi essa torpeza, você estava na cama com um escravo e eu matei os dois pela honra dos meus soldados e pela honra de Roma. Agora perceba, para uma mulher, para um homem também, romano, fazer sexo com um escravo, há aí 2 tipos de torpezas, né? A primeira é clara, a traição, com certeza absoluta. Mas a segunda é a traição com alguém de uma casta, de um nível tão baixo. Você fazer sexo com um escravo é uma torpeza em cima da torpeza, né? Principalmente
Agora eu estou abrindo um parênteses para falar sobre a sexualidade romana. Principalmente porque você está se submetendo a alguém tão baixo. Submetendo em que sentido? E aí eu vou abrir um outro, continuar nesse parênteses um pouquinho. Não era visto com tão maus olhos assim, vamos supor que eu sou um pater familias, né? Eu sou um pai de família no Império Romano. Não era visto com tão maus olhos assim se eu vou lá e de vez em quando faço sexo com a minha escrava ou até com o meu escravo, desde que, isso é importante, desde que eu faça a parte ativa. Ok? Fazer a parte ativa para um romano é extremamente importante. Porque ser passivo é se submeter. Se submeter é você perder o seu poder, né? A sua autoridade ali. Então, às vezes acontecia, por exemplo, de um pater familias ir lá e pegar um escravo ativamente. Se alguém descobrisse que ele foi pego por um escravo, ele fez a parte passiva, aí isso era extremamente vergonhoso, né? É claro que numa sociedade dessa a mulher só faz parte passiva, a mulher nunca é ativa no sexo. Então, ela fazendo sexo com um escravo, ela está fazendo a parte passiva e ela é vil por esses dois motivos, pela traição e por estar fazendo sexo com um escravo. Ela vislumbrando isso, vislumbrando quanta sujeira traria para a reputação dela, mesmo depois de morta, né? Traria para a reputação dela e para a reputação da família, cede e vai lá e faz sexo com o Tarquínio, o filho do rei. Só que ela é uma mulher honrosa. E aí o que ela faz? Assim que ele sai da casa dela, ela chama o marido dela e ela chama o pai dela, as duas pessoas para quem ela deve satisfação, e fala, olha, aconteceu isso, isso e isso, e se mata na frente dos dois. Né? Para deixar totalmente claro que ela não está ali para convencer ninguém, que ela não está ali tentando vender uma mentira. É a pura verdade. Eu estou disposta a dar a minha vida por essa verdade. Se mata na frente do marido dela e do pai dela. O amigo do pai dela é um homem chamado Lúcio Júnior Bruto, né? Que é um grande, se eu não me engano, ele era um general ou alguma coisa assim. Eles exilam o Tarquínio, né? Destituem o rei e naquele momento o Lúcio Júnior Bruto estabelece a república. Né? Então a gente não quer mais reis aqui. Então a explicação que o Tito Livio é o historiador, dá para o estabelecimento da república é exatamente essa. É a defesa da honra de uma mulher. Né? Isso, de acordo com o Tito Livio, aconteceu em 509 antes de Cristo. Né? Essa revolução que derrubou o regime monárquico. Bom, o que eu preciso falar sobre essa história? Por que ninguém lê Tito Livio mais? Porque a gente gosta muito de ter uma visão cética e cínica em relação às figuras históricas. Né? Então qual que é a explicação provavelmente que a gente vai ter da história moderna? Não, tinha um cara lá que queria poder, ele pegou como pretexto essa mulher que talvez nem foi estuprada, né? A mulher deve ter morrido de gripe, sei lá o que, e ele pegou como pretexto, fez a revolução, foi o primeiro presidente, o primeiro líder da república, né? E na verdade o que a gente tem ali é um jogo de interesses políticos, né? Assim como a gente interpreta a Helena de Troia, lembram? Que a Helena era a mulher mais bela de todas no mundo romano. E aí um dia o cara, o Paris, vai lá e rouba a Helena e há uma aliança de todos os outros reinos para ir lá e recuperar a Helena por causa da honra da Helena. Né? E aí
a explicação que você dá é clara que não era por causa de uma mulher bonita, era porque todos esses reinos queriam atacar Troia, queriam expandir, e aí eles foram lá. Tudo bem, né? Isso é claro que eu não estou falando aqui criticando a história, o modo de fazer história moderna, mas perceba, uma vez que eu tenho esse olhar cético para todas as figuras históricas, eu basicamente estou falando não existe heróis e não existe pessoas boas, não existe pessoas que estão dispostas a morrer pela honra dela, né? Quando o Tito Livio escreveu, e perceba, Machado de Assis, por exemplo, quando leu, talvez ele não acreditasse piamente no sentido de, realmente a Lucrécia, foi só porque a Lucrécia foi estuprada que a monarquia caiu e o reino, e a Roma se tornou uma república. Mas a ideia que a Lucrécia representa, a ideia de honra, a ideia de força, né? Imagine a mulher, ela, tá bom, não tem outro jeito, eu vou ceder, mas depois ela morre pela honra dela. Depois a ideia de pessoas lutando e derrubando reis por causa de honra. Essa ideia em si é uma ideia muito bonita, né? E talvez alguém que tem uma educação mais clássica, talvez o Machado de Assis, falaria, tudo bem, pode ser que historicamente isso tenha se dado de outra forma, mas essa história do símbolo, o símbolo em si, com embasamento histórico ou sem embasamento histórico, é uma coisa muito bonita, é uma coisa que deve ser preservada. E novamente eu volto para aquela frase do Aristóteles, que é: a literatura não fala sobre coisas que aconteceram, mas sobre coisas que poderiam acontecer, né? Então pode ser que a Lucrécia nunca nem tenha existido, mas a ideia da Lucrécia pode ter existido. E o simples fato dela poder ter existido, eu estou dizendo que ela representa muitos ideais. E a partir do momento que eu respeito a Lucrécia, tendo ela o status de real que ela tiver, e eu respeito quem lutou contra a monarquia, por exemplo, em Roma, e eu preservo isso, e eu não tenho essa visão totalmente cética, eu estou dizendo que as pessoas são capazes de atitudes belas, atitudes fortes, e de heroísmo, né? Por causa disso, na minha opinião, é que relatos como esses sobreviveram. Vamos lá, né? A gente está falando século I. Aí o Império foi lá até o século V e sobreviveu. Dá para entender, né? Porque é o Império Romano, a história do próprio Império. Aí o Império cai no século V, a gente tem do século V ao século XV, a gente tem 1000 anos em que o Império já não existe mais, pelo menos não aqui no Ocidente, e essas histórias sobrevivem. E aí depois vem lá renascentismo, iluminismo, revoluções, etc, etc, etc. E essas histórias, e aí outros modos de ver história, e tudo isso ainda sobrevive. Sobrevive por quê? Porque a Lucrécia talvez seja, a Lucrécia do Tito Livio seja muito mais real do que uma Lucrécia biográfica, histórica, que na verdade é vil como todo mundo deve ser vil sob essa visão.